Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de uma situação aí um pouquinho chata que se passou aí nesses dois últimos dias. Não sei se os irmãos estão acompanhando a Copa do Mundo. Talvez você não goste de futebol, mas certamente você está por dentro das notícias. E aqueles que gostam de futebol, além de estarem por dentro, com certeza estão chateados. Os brasileiros estão chateados e os portugueses também estão chateados. E já que o Brasil ficou fora, e já que Portugal ficou fora, talvez você tenha escolhido colocar suas esperanças na Inglaterra. E aí também você está chateado. E nós hoje aqui estamos chateados, eu acredito. Porque, mesmo que você não goste de futebol, você gosta do seu país, você quer que as coisas elas andem bem, elas corram bem. Você quer que o nome do seu país seja falado, mas de uma maneira, né, que dê orgulho, que traga prazer e satisfação. E o que aconteceu nesses últimos dias aí? Aconteceu tudo errado, deu tudo para o torto, e a gente aqui fica tentando encontrar explicações e fazendo até mesmo a caça aos bruxas, apontando o dedo para encontrar o culpado. Só que muitas vezes não tem culpados, muitas vezes, não é, as coisas elas são como são, e especialmente no futebol, elas são como são, e muitas vezes você não tem, não é, uma explicação clara e concreta, e você não consegue apontar um ou outro culpado. E aí a gente olha para a vida como um todo e a gente vê que é da mesma forma. Às vezes a gente faz tudo certinho, às vezes a gente faz aquilo que precisa ser feito, e a gente olha e as coisas elas não dão certo na nossa vida. A gente olha, as coisas não se compondo do jeito que nós gostaríamos que elas viessem a se compor. A gente olha e vê que inesperados acontecem. Olha, por exemplo, essa explosão aí, uma coisa inesperada que aconteceu, pegou as pessoas desprevenidas, muitas perderam a vida, outras estão desaparecidas, talvez sem vida também, e famílias estão destruídas. E como é que nós nos portamos diante disso? Como é que nós reagimos a isso? Quando o inesperado acontece, quando a gente esperava que acontecesse alguma coisa boa, que nós iríamos sorrir e comemorar, e não aconteceu isso, e nós estamos tristes, talvez chorando, talvez muito irados, muito decepcionados. Quem viu o jogo do Brasil, viu o que aconteceu, estava difícil, a coisa estava mesmo complicada, e de repente, gol. E a gente falou, já está. Todo mundo alegre, todo mundo pulando, todo mundo dando soco no ar, todo mundo comemorando. Alguns minutos depois, um banho de água fria, um balde de água fria. E depois aquilo vai para os penaltis. E a tragédia, ela estava feita. Portugal também, a princípio, um adversário que não é tão competitivo ou não era tão qualificado quanto Portugal. E de repente, um cruzamento, o guarda-redes não foi tão bem na bola. Gol do Marrocos. E Portugal começa a correr atrás. E tudo que faz não é produtivo. E agora a gente está aí falando, se o Ronaldo jogasse. Se o treinador fizesse isso, se aquilo. O certo é que não adianta chorar, o leite já foi derramado, e tanto o Brasil quanto Portugal estão fora. Aí você vai para o jogo da Inglaterra. A Inglaterra jogou bem, talvez até melhor que a França. Teve uma chance de ouro no fim do jogo para empatar e para levar aquilo para o prolongamento. Sabe onde é que a bola bateu? Quando o Harry Kane chutou aquele pênalti? Ela deve estar na órbita até agora, porque o chute foi tão alto, tão fora da baliza, que ela deve estar aí na órbita, ainda não caiu, anda por aí. O certo é que foi também outro balde de água fria. Eu falei que na próxima Copa do Mundo eu vou torcer para a Argentina e para a França, que são os dois que eu não quero que ganhem, para ver se aí sim eles perdem, porque eu fui bem pé frio nessa Copa do Mundo. Torci para o Brasil, está fora, torci para Portugal, está fora, torci para a Inglaterra, está fora. E para nós brasileiros, além de o Brasil estar fora, a Argentina está dentro. A Argentina está dentro. Para os portugueses, talvez não ficou tão ruim, porque a Espanha está fora. Mas para nós está ruim, porque a Argentina está dentro. Como é que a gente lida com essas coisas, com as emoções? Até mesmo com o testemunho, porque às vezes a gente dá uns berros valendo, né? Às vezes a gente se passa dos carretos e se perde um pouco nas situações. Mas o certo é que nós precisamos entender como lidar com as frustrações, como lidar com o peso do fracasso, como lidar com as derrotas, como que a gente faz para deixar isso para lá, se reerguer, seguir em frente depois de uma decepção. Não é?
não só uma decepção futebolística, mas uma decepção na vida, com a perda de um filho, com a perda de um parente, não é? Com a perda de um emprego, com uma situação financeira, uma crise, com algo que nos tira o norte, nos faz perder o chão, a base, aquilo que a gente esperava que acontecesse, não acontece. Uma doença, um acidente, como o do João Paulo, não é? Um abalo nos relacionamentos, um divórcio. A gente pode aqui pensar em inúmeros exemplos de derrotas, de fracasso, um filho que se perdeu, né? Um filho que cresceu na igreja, que já não está na igreja, um filho que foi cuidado, tratado com carinho, amado, instruído, educado, mas que agora não tem mais relacionamento com os pais. E a gente encara essas coisas todas como derrotas, como frustrações, como fracassos, não é? O brasileiro, ele nesse ano também teve essa polarização lá, uns pró-Bolsonaro, outros pró-Lula, uns comemorando a vitória, outros comemorando a derrota, outros chorando a derrota e outros chorando a vitória, não é? Até mesmo os torcedores da seleção brasileira estão divididos agora, não é mesmo? Os que eram Lula ou os que são Lula estão felizes que o Brasil está fora porque o Neymar era Bolsonaro. Mas os que eram Bolsonaro estão felizes porque o Brasil está fora porque o Tite, o treinador, é Lula. É uma loucura, é uma doideira a nossa vida. E a gente olha para isso tudo e a gente tem que se posicionar em Cristo, acreditar que o Senhor está no controle de tudo e se reerguer. A frustração ela vai passar e ela tem que passar. A derrota ela precisa ser sentida, mas depois esquecida, e a gente tira lições para seguir em frente. Amém? Então como é que a gente se reergue depois de um fracasso? Às vezes nós empreendemos a nossa força, a nossa inteligência, o nosso dinheiro em situações que não dão certo. Quem aí já tentou abrir uma empresa e faliu? Quem pensou, eu vou parar de trabalhar, vou sair do meu trabalho, eu vou virar patrão, vou colocar as minhas economias nisso, e não deu certo, perdeu as economias, fechou aquilo que abriu e teve que voltar a fazer aquilo que fazia antes. Tem muita gente que vive fora do país, que sai para imigrar, para fazer a vida, guarda um pouquinho de dinheiro e depois retorna, e tenta alguma coisa e às vezes não dá certo, porque é muito mais fácil não dar certo do que dar certo, e o dinheiro foi embora, anos de economia, anos de trabalho duro, jogados no lixo. Como é que a pessoa faz para se reerguer? Eu queria que nós pensássemos sobre isso, que a vida ela é feita de alegrias, mas não só de alegrias, não é mesmo? Ela inclui incertezas, ela inclui medos, ela inclui perdas, ela inclui frustrações, ela inclui derrotas, mas que a gente saia daqui nessa manhã certos de uma coisa: Deus é por nós, certos de que Deus está no controle, certos de que tanto os altos quanto os baixos dessa vida servem para nos aproximar de Deus. As vitórias precisam nos aproximar de Deus, as derrotas devem nos aproximar de Deus. E nisso tudo nós temos alguém que se importa conosco. Então eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã. Como lidar com a derrota e o peso do fracasso. Como lidar com os imprevistos da vida. Como lidar com aquelas situações inusitadas. Como lidar com aquilo que nós gostaríamos de ver acontecer, mas que não acontece. Todos nós gostaríamos de ver uma final Brasil e Portugal. Não vai acontecer. Todos nós gostaríamos de ver, né, o Cristiano Ronaldo saindo em grande. Não vai acontecer. Todos nós gostaríamos de ver as pessoas aqui nessa ilha felizes e não chorando como estão chorando agora por causa dessa explosão. Todos nós gostaríamos de ver as pessoas com essa sensação, né, de alegria dentro de si, vendo tudo o que elas empreenderem dar certo. Mas não é assim que a vida se apresenta. No mundo nós teremos aflições e vamos continuar tendo até o retorno do Senhor Jesus e até Ele fazer tudo aquilo que precisa ser feito para entregar o reino ao Pai. Depois o que vai acontecer? Não haverá choro, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá oposição do diabo, haverá alegria, contentamento, porque estaremos sempre na presença dEle. Amém? Eu gostaria de ler um texto que os irmãos já conhecem, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28,
a Bíblia vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As derrotas também cooperam para o nosso bem, as vitórias cooperam para o nosso bem. Todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Então, o que nós podemos aprender com as dificuldades da vida? O que a gente pode aprender até mesmo com essas derrotas aí das nossas seleções na Copa do Mundo? Como que nós podemos lidar com a derrota, com o fracasso? Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar de que a nossa identidade é baseada na obra de Cristo e não em nossos fracassos. A nossa identidade é baseada na obra de Cristo e não nos nossos fracassos. Nós tentamos, nós damos o nosso melhor, nós nos empenhamos, nós nos comprometemos, nós vamos com o pé a fundo no acelerador, porque a gente acha que é isso que devemos fazer e realmente é. Mas muitas vezes não dá certo. Muitas vezes não dá certo. Você se prepara, você faz cursos, você treina, você melhora, você cresce, você amadurece. E você pensa, agora vai. E muitas vezes não vai. E se não vai, talvez nós nunca saberemos o porquê. Mas o certo é, Deus, Ele continua sendo conosco. E a nossa identidade nele é que precisa estar bem diante dos nossos olhos, para a gente não se perder nesse caminho, nesse processo. Portanto, lembre-se, a sua identidade é baseada na obra dele. O que ele fez na cruz já está feito, ele mesmo disse, está consumado. E ele morreu lá para nos dar o quê? O perdão dos pecados, amém? E para nos dar também a salvação. Ele morreu lá também para que eu e você tivéssemos paz com Deus, e ele morreu lá para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Qual é a minha identidade? Filho de Deus. Qual é a sua identidade? Filho ou filha de Deus. E nós temos essa certeza de que aconteça o que acontecer, nós continuamos sendo filhos e filhas de Deus. Na vitória somos filhos de Deus, na derrota somos filhos de Deus. E o Senhor tem o controle e a gente precisa confiar no nosso Pai, porque Ele sabe o que faz. Eu fui jogador de futebol, os irmãos sabem como é sofrido uma derrota. Como é sofrido você sair de um campeonato que você tinha certeza de que você faria bem feito e talvez até ganharia. Como é sofrido, como é doído. Mas existem coisas muito mais sofridas e muito mais doídas na vida. Nós já falamos delas aqui hoje, não é? Mais sofridas que uma derrota, mais sofridas do que um fracasso. Existe a perda, existe a saudade, existe aquele vazio que parece que nunca vai ser preenchido, existe aquela dor que parece que nunca vai ser mitigada. Mas se a gente lembrar que nós somos filhos e que não são os fracassos que nos definem, mas a nossa identidade no Senhor, as coisas elas ficarão muito mais fáceis de ser encaradas. Nós somos pessoas que foram reconciliadas com Deus por causa da morte de Jesus na cruz. Não existe mais condenação sobre nós, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos filhos, isso é que nós somos e nós precisamos nos lembrar disso. E é aqui que a nossa identidade pode e deve ser encontrada. Ela é certa em nossas vidas, amém? É aqui que nós podemos encontrar paz, mesmo no meio de uma derrota, de um fracasso, de uma grande perda. Deus está sempre ao nosso lado. Deus está com você na alegria e na dor. Deus está com você, não é? Na alegria, na tristeza. Deus está com você na guerra e na paz. Deus está com você no caos ou na bonança. Deus está com você na tempestade ou na calmaria. Deus está com você em todo o tempo. É Ele que vai dar conforto enquanto você sofre, é Ele que vai dar conforto enquanto você passa por situações complicadas. É com Ele que você precisa estar de mãos dadas para suportar os embates da vida. Ele o lembrará ou a lembrará de que o amor dele por você é muito mais forte e durará muito mais do que a sua dor momentânea. Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação aqui vai produzir em nós um peso de glória muito excelente. Então, não se esqueça, o Senhor tem garantido coisas boas para você, apesar dos pesares, apesar do mau momento. Lembre-se, a sua identidade é baseada na obra dele e não nos seus sucessos ou fracassos.
Não é porque a gente tem a vitória, não é? Que aí a gente serve a Deus. Não é porque a gente tem a derrota que aí a gente abandona Deus. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Jesus morreu e está tudo consumado. Um dia nós vamos morar no céu com Ele, no nome de Jesus. E lá a gente já sabe, vai ser sempre vitória. A gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe se vai ter Copa do Mundo no céu. Mas se tiver Copa do Mundo no céu, eu acredito o seguinte, todo mundo vai ser campeão. Não sei como. Não sei como, vai. Portugal vai ser campeão, o Brasil vai ser campeão, não é? A Inglaterra vai ser campeão, todo mundo vai ser campeão. Ninguém vai perder, todo mundo vai ficar alegre, todo mundo vai comemorar. E acredito até que vai ser uma coisa exclusiva. Não é que um vai ser uma vez campeão e o outro vai ser... É a mesma coisa lá, que os discípulos estavam falando em línguas, não é? Cada um os ouvia falar numa língua diferente, na sua própria língua, um mistério. No céu vai ter também um monte de mistério que vai ser coisa boa para nós. Gente, isso não é Bíblia, tá bom? Não estou criando uma doutrina aqui, só estou tentando, né, exemplificar que no céu as coisas elas vão ser perfeitas. E não vão trazer frustração para nós. Infelizmente, essa vida traz frustração. Mas lembre-se, a sua identidade tem que ser baseada na obra de Cristo. Amém? E não no seu sucesso e nos seus fracassos. O que essa derrota aí de Portugal e também a derrota do Brasil nos ensinam com relação a vitórias, fracasso, derrota, sucesso, não é? Coisas inesperadas, tristezas que vêm sobre nós? Segundo ponto, segundo ensinamento aqui, lembre-se de que o poder que você tem não vem da sua própria força, mas de Cristo que trabalha em você. O poder que você tem não vem da sua própria força. A Bíblia diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Se você tem poder para realizar, é porque Ele operou em você o querer fazer aquilo. Porque se Ele não operar, você não quer e você nem faz. Por isso que você vê muita gente parada, inerte, sem motivação, sem vontade. A pessoa, ela não tem, né, aquilo que precisa para colocar as coisas em andamento. É porque ela não deu abertura para o Senhor criar nela esse desejo de primeiro querer alguma coisa e correr atrás dessa coisa. E aí sim, Ele coloca também nessa pessoa o poder para realizar. Quem diria que os discípulos mudariam o mundo? O Senhor colocou esse querer neles, o querer o quê? O querer evangelizar, o querer estar com as pessoas, o querer curar, o querer libertar, o querer levar a mensagem adiante, o querer também aguentar firme as perseguições, o querer lutar contra aquilo que estava estabelecido. Mas também Ele colocou dentro deles o poder de realizar. E hoje o mundo foi transformado por causa da ousadia dessas pessoas, porque o Senhor trabalhou na vida deles. Então, o poder que você tem não é da sua própria força, mas de Cristo que está trabalhando em você. Olha só essa frase: quanto mais fraco, tanto mais forte a operação do poder de Cristo por meio dele. Jesus quer usá-lo como um mensageiro que não vem em suas próprias forças, mas que reconhece sua dependência completa no Senhor. Do que Stemacher. Nós temos que entender isso. Quanto mais fracos, mais forte nós estamos no Senhor, porque o poder dele vai operando em nós. Ele quer usar a gente como um mensageiro que não vem nas suas próprias forças, mas que reconhece sua dependência completa dele. Só assim a gente vai ser vitorioso. Efésios 3:20 vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede ou pensa. Amém? Mas conforme o poder dele que opera em nós. É o poder dele que opera em nós. Porque senão nada daquilo que a gente pede acontece, e nada daquilo que a gente espera ou deseja venha se tornar realidade. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, lembre-se que o poder que você tem não é seu, não é da sua própria força, mas de Cristo que está trabalhando em você. E a Bíblia diz: maldito aquele que põe a sua confiança no homem, maldito aquele que põe a sua confiança na força da sua própria carne, na força do seu próprio braço. A gente precisa colocar a nossa confiança no Senhor. Amém? Lembre-se na quinta-feira. Lembram-se na quinta-feira? Confie mais no Espírito do que em você mesmo. Enquanto Paulo estava confiando nele, nas suas habilidades, no seu passado, no seu currículo,
a igreja ela não estava indo para frente com a ajuda dele. A partir do momento que ele entendeu, ele ouviu Deus, ele saiu lá de Jerusalém, porque Deus tinha enviado ele aos gentios, a Bíblia diz que a igreja começou a prosperar. E ele foi usado lá em Tarso, lá na região dele, lá na Cilícia, para levar o evangelho para os gentios. Ou seja, começou também, não só aqui em Jerusalém, começou também não só na Judéia, não só na Galileia, não só em Samaria, como diz o texto, a ter paz, né, e a prosperar e andar no poder e no temor do Senhor, consolados pelo Espírito, mas também lá onde ele estava. Porque ele ficou de 7 a 14 anos fazendo a obra lá, e os gentios conhecendo a palavra. Por quê? Porque não foi na força dele, foi na força do Senhor, amém? Que era poderoso, operando através da vida dele. O próprio Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte, amém? E o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sinceramente, toda vez que eu lembro desse jogo, do jogo da sexta-feira, eu paro e falo assim, mas como é que é possível? Oh Jesus, mas como é que é possível? Não dá para voltar, né? Para a gente ajeitar melhor a defesa, para a gente não levar o contra-ataque, para a gente não levar aquele gol. A Croácia deu um chute na baliza. E se ela não desvia no pé do central do Brasil, o guarda-redes brasileiro acho que pegava a bola com uma mão, assim, de tão fraquinho que foi o chute. Mas ela desviou e entrou. Portugal também levou um gol esquisito. O goleiro saiu errado, o guarda-redes saiu errado, o cara cabeceou, a bola entrou. E depois fica todo mundo chorando. E a gente para pensar, ai Senhor, como é que é possível? Mais 4 anos agora. Oh Jesus, para quem gosta de futebol, isso é uma angústia, né? Mas o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aprender com essas derrotas, com esses fracassos, com esse sentimento, às vezes, de inutilidade, aquele sentimento de eu não consigo fazer nada, o que eu posso fazer? Não é? Posso entrar lá pela televisão e tentar ajudar eles? Não posso. Você também não pode. Né? Mesmo que a gente conseguisse, já pensou, entrar pela televisão adentro? Vou lá, o treinador ia falar, oh, você não, eu botei o Ronaldo no banco, vou botar você para jogar? Não, né? Não, né? Se fosse assim, eles tinham escolhido a gente para estar entre os 26, não era? Teve um meme lá no Brasil que ficou conhecido, esses da internet, que era a pessoa pedindo pro manager dele, pro patrão dele, falando, fulano, olha, o jogo do Brasil, sexta-feira, vai ter folga? Aí o manager escreveu assim, se o treinador convocou você para jogar, vai. Caso contrário, vem trabalhar. Né? O que a gente faz? A gente não está lá, a gente trabalha, a gente torce, a gente sofre junto. E às vezes a gente se decepciona também. Né? E se decepciona com as derrotas da vida, com coisas ruins. Você pensa que vai ter dinheiro no fim de ano? Não tem. Você pensa que você vai para o Brasil? Não dá para ir para o Brasil, vai ter que adiar. Lembra quando a gente perdeu também o voo para o Brasil? Decepção. O que a gente faz? Continua confiando em Deus. Por quê? Porque o terceiro ponto diz que nós temos que nos lembrar de que nossa posição diante de Deus não muda. Quer ganhemos ou percamos, quer a gente falhe ou quer a gente tenha sucesso. A nossa posição diante dele não muda. A boa notícia do Evangelho é que em Deus nós temos sempre amor incondicional. E esse amor não é baseado no nosso desempenho. Não é baseado no nosso desempenho. Tem jogadores cristãos. Tem jogadores cristãos nas seleções, não só na brasileira, não só na portuguesa, mas em outras seleções. Tem jogadores cristãos nos clubes e tem o homem que trabalha no talho, que é cristão. Tem o homem que vende jornal, que é cristão. Tem a mulher que trabalha no salão de beleza, de cabeleireiros, que é cristã. Em todas as profissões nós temos cristãos. E todas as profissões existe também dias menos bons, dias de derrotas, dias de fracasso, dias de dúvidas. Mas se a gente lembrar que nós temos uma posição diante de Deus e que a nossa posição diante de Deus não vai mudar por causa da circunstância, nós estamos a um passo, né, de realmente conquistar a alegria e a felicidade nele e vivermos em paz. Esse é o Evangelho que nos mostra que o amor de Deus é incondicional e não se baseia em desempenhos. Nós somos valorizados e amados não pelas vitórias, não pelas conquistas, não pelos talentos, não pela capacidade, não pela performance ou pelo resultado. Nós somos amados porque Ele nos ama.
Porque Ele resolveu nos amar, porque nós somos filhos por causa do sacrifício da cruz. Nossa posição não muda. Toda vez que eu perdi um jogo, e eu não joguei nesse nível de Copa do Mundo, mas a dor é a mesma. A pressão não é a mesma e nem o dinheiro. O dinheiro não é o mesmo. O salário que nem parecido, né? Mas a dor é ruim, é o fracasso. Você estava lá para fazer uma coisa e você não conseguiu fazer, não é? E aí eu tinha que me lembrar: o Senhor me ama, independente dessa derrota. O Senhor me ama, independente das minhas falhas. O Senhor me ama. E Ele ama independente da profissão também. Quer você seja aquilo que você é. Quer você trabalhe naquilo que você trabalhe. Deus te ama todos os dias da mesma forma. Olha aqui, Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Você venceu, Deus te ama. Você perdeu, Deus te ama. Deu certo, Deus te ama. Deu errado, Deus te ama. Ele prova o seu amor para com você pelo fato de Cristo ter morrido por você. Independente se você tem talento ou não tem talento, independente de você deu certo ou não deu certo, independente de você ter acertado ou errado, Ele prova o seu amor para com você pelo simples fato de Jesus ter morrido por você quando você ainda era pecador ou pecadora. Amém? E o último ensinamento dessa situação toda. Sinceramente, eu não estou nem com vontade mais de assistir a Copa do Mundo. Minha única vontade de assistir é para ver a Argentina perdendo, mas eu estou dando tanto azar que eles estão ganhando. E é capaz de ainda ganhar a Copa. E aí sim vai ficar muito esquisito para o brasileiro. O Brasil não ganhou e a Argentina ganhou. Mas pronto, né? Não está nas minhas mãos, não vou ficar me consumindo por isso, não vou me estressar por isso, apesar que é difícil, né? Mas o que a gente aprende disso tudo? O que a gente aprende dos argentinos estão dando certo e o brasileiro está sofrendo nesse momento, né? O que a gente aprende de os portugueses, ver o Marrocos passando? Eu torcer para o Marrocos. Não, se eu torcer para o Marrocos do jeito que eu estou, pé frio, capaz de o Marrocos perder também. O que a gente aprende? A gente deve lembrar que mesmo se a gente falhar, Deus é conosco. A dor não pode ter e não terá a última palavra. E Deus usará essa dor para o nosso bem, e Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, o que você pode tirar de lição disso? Que Deus, Ele é com você, independente do seu falhanço. A dor não vai ter a última palavra na sua vida. Ele vai usar essa dor e vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. É o texto que nós lemos no início lá de Romanos, lembra? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repare que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, está tudo sob controle. Todas as coisas vão cooperar. Derrotas, vitórias, coisas menos boas, coisas boas, tá bem? Até mesmo as coisas mais difíceis da nossa vida, perdas, doenças, desemprego, miséria. A gente não quer que aconteça, mas todas as coisas, quando a Bíblia diz todas as coisas, é porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, independente daquilo que aconteça. Mas repare, é daqueles que amam a Deus. É na vida daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não basta só amar a Deus, você tem que se enquadrar no propósito dele, amém? Esteja amando ao Senhor e ame ao Senhor, mas se enquadre no seu propósito, e aí sim, você vai ver o Senhor agindo. O Salmo 37, 23 e 24 vai dizer: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor se agrada dos passos do homem e da mulher que são pessoas boas, amém? E Ele se agrada do seu caminho. E se cair, essa pessoa não ficará prostrada, porque o Senhor o segura pela mão. A sua vida está na mão dEle. A dor não tem a última palavra. Mesmo que você cair, nós estamos falando aí de seleções que caíram, de jogadores que caíram. Se eles confiarem no Senhor da mesma forma que nós, haja o que houver na nossa vida, aconteça o que acontecer na nossa vida, de menos bom, se a gente cair, Ele nos segura pela mão. Ele se agrada dos nossos caminhos e Ele não nos deixará prostrados. Amém?
Olha o que o George Miller diz: o nosso Pai Celestial jamais tira alguma coisa de seus filhos, a não ser que tenha a intenção de dar-lhes algo melhor. Só que Ele não baseia o melhor ou o pior do jeito que nós baseamos. Ele não mede o melhor ou o pior do jeito que nós medimos. Não é? Ele mede segundo as suas medidas, Ele baseia segundo, né, as suas formas de basear. O Senhor, Ele sabe mais do que nós, os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Então, às vezes a gente pensa, mas por que aconteceu isso? Certamente é porque Deus tem algo melhor. Mas o que pode ser melhor do que isso que acabou não acontecendo? Não sei, mas Ele sabe. Amém? E a gente tem que pensar que Ele tem as coisas realmente sob controle, porque é aquilo que está escrito na Bíblia. Gostaria de finalizar lembrando que apesar da dor, da derrota e da frustração, nós ainda temos razões para louvar e confiar. Apesar da dor, apesar da derrota, apesar da frustração, apesar da tristeza, da mágoa, apesar desse sentimento ruim que a gente quer ou voltar no tempo para tentar fazer de novo, ou acelerar ao máximo para ajudar a esquecer, o Senhor, Ele ainda está no controle e nós temos razões para louvar e confiar. Salmo 90, 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de tudo, o Senhor é Deus e continua sendo Deus. Não só agora, mas também daqui para frente. Amém? Eu quero terminar com uma frase do Andrew Murray, que diz: deixe a fé sempre falar contra o sentimento. Quando o sentimento diz: em mim mesmo sou pecador, em mim mesmo sou fraco, em mim mesmo sou pobre, em mim mesmo sou triste, diga: em Cristo eu sou santo. Em Cristo eu sou leve. Em Cristo eu sou forte. Em Cristo eu sou rico. E em Cristo eu sou alegre. Amém? Deixe a fé sempre falar contra o sentimento. Quando o sentimento diz: em mim mesmo sou pecador, sou fraco, sou pobre, estou triste, diga: a fé, em Cristo sou santo, sou leve, sou forte, sou rico, sou alegre. Esse é o único jeito de nós conseguirmos ultrapassar a derrota, a frustração, o sofrimento, a dor da perda, as derrotas, essas coisas que nos deixam às vezes fora de nós mesmos e que nos botam para baixo. Vamos ficar de pé, vamos orar.